Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Que possamos, a cada dia estar mais e mais na presença do Senhor e ligado com o Senhor. Então vamos orar para começar essa live, esse estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais uma semana que o Senhor nos deu, por este dia que passou, por essa noite que já chegou, que o Senhor guie os nossos passos na sua presença, que possamos andar na luz da sua palavra, no seu Espírito, que possamos estar na obediência à sua palavra, que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos ajude a fazer sempre a sua vontade. Abençoa cada um dos teus servos e servas, que eles venham receber do Senhor tudo aquilo que eles necessitam para as suas vidas. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, que o Senhor nos abençoe. Então, o título do nosso estudo de hoje é A Mulher Montada na Besta. Então, nós estamos estudando, o Apocalipse. Nós já vimos alguns, Agora nós vamos ver a mulher montada na besta. Então, quem é a mulher que está montada na besta? Que mulher é esta, Uns diz que é a Roma, do Papa. Será que isso é verdade? Será que Deus tem compromisso com os ímpios? Será que Deus tem compromisso com aqueles que não pertencem ao seu reino? Pergunta, Então vamos lá para o Apocalipse, capítulo 17. Vamos começar estudando, Apocalipse, capítulo 17. O versículo 1 nos diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Então aqui o anjo está chamando João para ver a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então, que prostituta é esta que está sentada sobre muitas águas? Então, a grande prostituta é a cidade de Jerusalém, que representa o reino de Judá. Então vamos lá para Ezequiel, capítulo 23, ver o que é que o próprio Deus fala sobre Judá, Sobre a nação de Israel, sobre o reino de Judá e o reino de Israel, Nós já sabemos que o reino de Israel, ele se voltou para o Pai Eterno no tempo que Jesus estava aqui na terra. Então, eles já se voltaram, já se arrependeram. E o reino de Judá é a igreja hoje. Mas o reino de Judá ainda não se arrependeu. Ele ainda não quis Jesus como Salvador. Ele rejeitou Jesus. Jesus disse que quem rejeita ele também rejeita o Pai. Então, Ezequiel, capítulo 23, os versos do 2 ao 4, diz assim: Filho do homem, houve 2 mulheres, filhas da mesma mãe. Então, Deus aqui está falando dos 2 reinos de Israel, que é o reino de Israel e o reino de Judá. Então, os 2 são filhos da mesma mãe. Que mãe é essa? Nação de Israel. Então, tanto o reino de Israel quanto o reino de Judá são filhos da nação de Israel. Aqui no versículo 11, aliás, eu li o 2, deixa eu continuar. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade,
Ali foram apertados os seus seios, e ali foram apertados os seios da sua virgindade. Então Deus está dizendo que tanto o reino de Israel quanto o reino de Judá se prostituíram no Egito. Então a nação de Israel se prostituiu no Egito. Com o quê? Com os ídolos do Egito. Continuando. E os seus nomes eram Aolá, a mais velha, e Aolibá, sua irmã. Foram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos seus nomes, Samaria, é Aolá, e Jerusalém, Aolibá. Então Deus está dizendo que tanto o reino de Israel quanto o reino de Judá foram dele. Elas foram dele. E elas tiveram filhos e filhas. Quer dizer, a nação de Israel se multiplicou, mas a nação de Israel se prostituiu com os deuses das outras nações, tanto o reino de Israel quanto o reino de Judá. Então aqui é representada por Aolá, que é a Samaria, e Aolá, a Olibá, que é a Jerusalém, que é o reino de Judá. Então, no versículo 11, Deus diz assim: vendo isto, sua irmã Aolibá, que é o reino de Judá, corrompeu o seu imoderado amor mais do que ela, e as suas devassidões foram mais do que as de sua irmã. Quer dizer, que a prostituição de Judá foi maior do que a prostituição do reino de Israel. Então aqui nós estamos estudando a mulher montada no dragão, ou na besta, desculpa. Então, a grande prostituta, que está falando este texto de Apocalipse 17:1, é a cidade de Jerusalém, que representa o reino de Judá, que ainda hoje não voltou para o Pai Eterno e está se prostituindo com os outros deuses, com o Deus Mamon, que Jesus já falava no tempo que ele veio. Então, Judá nunca se arrependeu dos seus pecados. Somente o remanescente de Judá se arrependerá. No Apocalipse 14, do 14 ao 16, nós já estudamos isto, né? Então, o restante de Judá serve a besta, serve a serpente. Então, só um remanescente de Judá, deste Israel que chamamos hoje, só um remanescente irá realmente reconhecer Jesus como sendo seu Messias. Mas isto só depois dos 3 anos e meio do governo do anticristo, né? Então, no Apocalipse 17, 2, diz o seguinte. Apocalipse 17, versículo 2, diz o seguinte. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Preste atenção aqui, meus irmãos. Preste atenção aqui uma coisa séria que aqui está falando. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Então Israel tem explorado muito esta Israel, né, histórica, onde tem os túmulos dos profetas, onde tem os túmulos
de Jesus, o túmulo de Jesus, onde Jesus andou, né? Então eles exploram muito isto. Eles ganham muito dinheiro nisto. E aqui diz, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Meus irmãos, prestem atenção. A nação de Israel odeia Jesus. Eles odeiam Jesus. Eles pretendem pegar todos os cristãos no tempo do governo do anticristo e eliminar. Então eu já ouvi de vários judeus dizendo isto. Mas eles ganham explorando pessoas de todas as nações, usando o nome de Jesus. Essa nação hoje que a gente vê não é a nação que Jesus andou. Aquela dali está enterrada, está embaixo. Mas mesmo assim eles exploram com estas coisas, né? E são pessoas de todas as nações vão para lá, né? Os turistas chamados. Então, aqui diz, Apocalipse 17:2, a prostituição de Judá é com Mamon. Então, eles querem saber do dinheiro. Então, eles não amam os cristãos, eles toleram os cristãos que vão para lá fazer turismo, ver, né, o monte onde Jesus ficou, verem a Israel, a Jerusalém, ver os túmulos, né, ver as coisas que a Bíblia fala, né, que aconteceram. Mas estas pessoas, elas não amam os cristãos. Eles toleram os cristãos. Por quê? Porque eles querem ganhar dinheiro. Então, o povo israelita, estes judeus, né, eles amam o dinheiro. E com o dinheiro, basta ver que a maioria dos donos do mundo, eles são os mais ricos da terra, eles são judeus. Os donos do mundo, a maioria deles são judeus, eles são os mais ricos da terra. Na verdade, estas pessoas odeiam a palavra de Deus, então eles odeiam Cristo. Eles querem tirar Cristo do mundo, preste atenção. Está acontecendo, né? Então eles odeiam Deus, eles odeiam a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, o verdadeiro Messias dos judeus. É por isso que os israelitas de hoje aguardam seu Messias humano, terreno e pecador, e dominado por estes donos do mundo, cheios de dinheiro. Então, quando Jesus andou na terra, tinha uma grande multidão que seguia Jesus. Mas seguia Jesus só por interesse. Eles não criam que Jesus era o Messias. Eles queriam saber dos milagres. Eles queriam saber das curas. Eles queriam saber da comida. Isso é que eles queriam. E ainda hoje. Por isso que eles estão esperando o falso Messias. Então será através deste homem que estas pessoas malignas, né, os donos do mundo, e usados pelo diabo, irão governar mais uma vez mundialmente o mundo. Então são essas pessoas aí que vão governar o mundo, que vão, através deste homem chamado, que nós chamamos de anticristo, que eles vão governar mais uma vez o mundo, porque todos os impérios que passou o líder era usado pelo maligno. Então o verdadeiro Messias só irá governar no milênio, mas os judeus o aguardam agora.
Então, os judeus não creem que Jesus é o seu Messias. Eles não querem Jesus, eles odeiam Jesus, rejeitaram Jesus. Nós sabemos que lá em João 1:11, diz que Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Eles não quiseram, ainda hoje rejeitam. Então, os judeus têm se prostituído com os costumes dos ímpios e com o Deus Mamon, com o qual todos os reis da terra se prostituíram, ou se prostituem. Vocês já viram em alguns vídeos o que os judeus vendem lá no seu mercado? Ídolos de todas as nações. Os deuses que a gente ouve, que a gente lê na Bíblia, lá eles vendem todos eles. Então, lá eles vivem neste tipo de idolatria. Então, no Apocalipse 17:3, nos diz o seguinte: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, o anjo levou João em espírito a um deserto, onde tinha uma mulher sentada em uma besta escarlata, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E nesses chifres, nome de blasfêmia. Nós já estudamos isto, né? Os 10 chifres são 10 nações que odeiam a Jesus, que blasfemam de Jesus, e que querem ver o final da palavra de Deus na terra, que querem ver o final dos cristãos, querem destruir todos, né? Então, o anjo leva João até um deserto, e lá ele vê uma mulher montada sobre uma besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias. Então, estas nações odeiam Jesus, odeiam o cristianismo, odeiam a palavra de Deus, odeiam Deus, porque elas são governadas pelo Satanás, pelo dragão, pela serpente, e o diabo odeia a palavra de Deus, odeia os filhos de Deus. Então, esta besta é o anticristo do Apocalipse 13, do 1 ao 2. Vamos lá, Apocalipse 13, mais uma vez. 1 e 2. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi sobre o mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Então, aqui nós vemos, né, a besta do Apocalipse 13, do 1 ao 2. E lá em Daniel 7, 8, vamos ver o que aqui Daniel diz aqui. Daniel 7, 8. Daniel 7, 8 diz o seguinte: estando, deixa eu ver o que é, 7, 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Essas grandes coisas que ele falava eram blasfêmias contra Deus. Então, a mulher representa a cidade de Jerusalém, de onde o anticristo irá governar o mundo inteiro.
Então vamos lá para 2 Tessalonicenses, que nós já vimos, mas vamos ver de novo, né? Porque novo vídeo, nem todos viram o passado e às vezes nem vão ver. Então vamos ver aqui, 2 Tessalonicenses 2,4 nos diz o seguinte: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, esta besta, que tem 10 chifres, ela se opõe, ela persegue, ela mata todos aqueles que não o adoram. Então, a mulher representa a cidade de Jerusalém, de onde o anticristo irá governar o mundo. Então, aqui diz que essa besta, ele vai ter que se assentar ou se adora, de sorte que se assenta como Deus no templo de Deus, querendo ser Deus. Então ele vai assentar no templo de Deus, onde fica, ou melhor, onde fica ou vai ficar, não é, o templo de Deus. O templo que Salomão fez foi destruído. Herodes reconstruiu ou reformou o templo e foi derrubado. Agora vai ser construído de novo. E este anticristo, ele vai assentar-se nesse templo e vai dizer que ele é Deus, que ele é Jesus. Logo, o trono dele vai ser na cidade de Jerusalém, porque o templo fica ou vai ficar na cidade de Jerusalém. Nós já estamos vendo aí a briga, não é? Por este lugar para construir o templo. Então, o deserto onde a mulher está montada na besta representa Jerusalém sem o Pai eterno e sendo governado pelo anticristo, pelo maligno, pelo anticristo. Então, quando a pessoa não tem Deus na sua vida, a sua vida é um deserto, a sua vida é seca, a sua vida não prospera, sua vida não há felicidade. Então, Jerusalém vai estar o quê? Sendo governada pelo anticristo. Então, a vida daquele povo será uma vida sem Deus, sem a presença de Deus, sem Deus estar lá presente com eles, porque lá vai estar o próprio Satanás em forma de gente. Então vai ser um deserto, uma escuridão, porque o pecado vai operar de lá. Então no Apocalipse 17,4 nos diz o seguinte, Apocalipse 17,4 diz assim: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundície da sua fornicação, ou da sua prostituição, né? Então, o que significa essa roupa e essas pedras preciosas que essa mulher tem sobre o seu pescoço, né? Então, a descrição das roupas desta mulher e das suas joias é a mesma descrição das roupas dos sacerdotes de Israel e das pedras preciosas que o sacerdote usava no peitoral. Eram 12 pedras, né, preciosas, e cada uma representava uma tribo de Israel. Então, esta mulher aqui, estas características,
está falando dos sacerdotes de Jerusalém, que serviam no templo. Então, como o templo vai ser construído, vai voltar todos os rituais, os sacrifícios, lá vai estar os sacerdotes, lá vai estar também os levitas, lá vai tudo voltar. Então, esta mulher aqui do Apocalipse 17 é a cidade de Jerusalém exercendo o sacerdócio. Então, vamos lá para Êxodo 39, de ver lá as roupas lá dos sacerdotes. 39, do 1 ao 14, mas não vou ler tudo não, só vou ler umas partes aqui para os irmãos verem. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de azul, de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se fez a estola de ouro, de azul, de púrpura e de carmesim, de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para tecê-los entre o azul e entre a púrpura, o carmesim e o linho fino com trabalho esmerado. Então aqui são as roupas de púrpura, de ouro. Já pensou que maravilha, né? Devia ser uma coisa muito bonita. Então, aqui fala um pouco das pedras. Os irmãos depois lêem em casa, né? Então aqui das pedras preciosas. Vou ler bem aqui. Versículo 8. Fez-se também o peitoral de obra de artifício, como a obra de estola, de ouro, de azul, de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido. Quadrado era, duplo, fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo, dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de uma granada, um topázio e um rubi. Esta era a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante. Então, os irmãos podem ler em casa continuando, porque aqui vai falar das roupas dos sacerdotes. Então, essa mulher, ela está sobre uma besta e ela tem muitas pedras preciosas. E ela tem as roupas, as roupas que são as roupas dos sacerdotes. Então, aí está falando da Jerusalém exercendo o ministério sacerdotal que existia antes do templo ser destruído. Então, antes do templo ser destruído, os sacerdotes eram muitos, né? E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundície da sua fornicação. Então, Jerusalém, no tempo do governo do anticristo, que vai sentar lá no templo, no final do 3º ano e meio, ele vai se revelar quem realmente ele é, porque nos 3 anos primeiros, né, do governo dele, ele vai parecer, vai dizer, vai aparentemente dizer que é o Messias dos judeus. Então ele vai aparecer dizendo que é bom,
que é manso, que obedece às leis, mas no finalzinho do 3º ano e meio ele vai se revelar e ele vai tirar todos aqueles sacrifícios, vai impedir os judeus, né, tirar tudo, e ele vai sentar no trono, ou melhor, no templo, vai colocar a imagem dele lá e vai querer que as pessoas o adorem. Então ele vai se revelar. Aí é onde o remanescente de Judá não vai aceitar, não vai querer adorar ele, e aí é onde eles vão ser perseguidos. Então esta mulher é a cidade de Jerusalém sendo governada pelo anticristo. Então a mulher tinha na mão um cálice de ouro, transbordando de abominações, e com as imundícies da sua prostituição, né, fornicação. Então ela estava se prostituindo com todas as nações, pois é de lá que o anticristo vai governar. E é de lá que vai vir todas as leis para todo mundo, vai vir todas as ordens. E o anticristo vai botar a lei que todos têm que adorar. Quem não adorar não vai ter nada, não vai ter direito a nada do governo mundial. E quem não obedecer a ele é inimigo do governo e vai ser perseguido. Então de Jerusalém irá a ordem para todas as nações adorarem o anticristo. Isto será abominação e imundície perante o Senhor, Deus de Israel. Será prostituição espiritual, também carnal, porque tudo é permitido. Nós estamos vendo a preparação deste governo único. O que não presta, o que Deus proíbe, tudo é permitido. Isto é abominação, isto é imundície. E é de lá, de Jerusalém, que esse governo vai reinar, pelo menos por um bom tempo, né? Como Jerusalém, que representa essa Jerusalém aí, que representa o reino de Judá, não creu em Jesus como seu Messias, nem o recebeu como o seu Salvador, então Jerusalém receberá o seu anti-Messias e blasfemará de Jesus, o seu verdadeiro Messias, e perseguirá os seguidores de Jesus. Muitos em Jerusalém adorarão o falso Messias e perseguirão os judeus que não aceitarem adorar o anti-Messias. Então, João 4, do 1 ao 6, Jesus, aí, né, Joana, que é Jeremias. Eu vou ler lá em Jeremias, que tem grande informação. Então, Jeremias 4 diz o seguinte, Jeremias, capítulo 4, versículo do 1 ao 6, Jeremias nos diz o seguinte, 4 do 1 ao 6, Jeremias. Se te converteres, ó Israel, diz o Senhor, para mim, e se tirares as tuas abominações, preste atenção, de diante de mim, não andares mais vagueando, quer dizer, me procurando, e jurarás, vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça, nele se bendirão as gentes e nele se gloriarão, porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: preparai para vós o caminho de lavoura, e não semeais entre espinhos. Circundai-vos ao Senhor, quer dizer, faça novamente a aliança, a circuncisão, se prepara só para mim.
Então é isso que Deus está dizendo. Circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração. Os homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da maldade das vossas obras. Então Deus está dizendo para ajudar a se converter, para ajudar fazer uma nova aliança com ele, circuncidar. O precúcios, meu nome aqui é tirai de mim, vem aqui, circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração. Quer dizer, a imundície, a imoralidade. E ele diz, para que o meu furor não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da maldade das vossas obras. Então Deus, ele está vindo com furor, com ira, para destruir. E ele vai destruir todos aqueles que não querem. Então só um remanescente, um pouco de Israel vai se arrepender. Não é toda a nação, assim como no Brasil. Não são poucos, remanescente significa um bocado. Não é todos, mas é um pequeno grupo em relação à nação, né? Um pequeno grupo. Aqui em João 1, do 10 a 11, João capítulo 1, versículo 10, estou me agarrando. 10 e 11 diz assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então Jesus veio para os judeus. Jesus estava no mundo. O mundo não conheceu Jesus. Ele não conhece Jesus. Mas os judeus era para ter conhecido. Mas eles não receberam Jesus. Eles rejeitaram Jesus. Eles perseguiram Jesus. Eles mataram Jesus. Para ele, Jesus era filho de prostituta. Para ele, Jesus era apenas um homem qualquer. Então, eles não gostam de Jesus. E o versículo 5 diz assim: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então aqui está dizendo que na testa da mulher estava escrito mistério. E essa mulher, ela é o quê? Essa mulher é a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Meus irmãos, nós estamos vendo aí os acordos de Abraão, né? E também a religião abrâmica, né? Ali é prostituição. Deus só deixou uma lei para o povo dele, para o povo seguir. Mas ali já estão inventando muitas coisas, misturando tudo. Isto é abominação. É abominação. E o anticristo vai querer que todos adorem a ele. Então, aqui no versículo 5, diz isso, né? Diz que na fronte da mulher havia um nome escrito, e este nome era mistério, né? A identidade da mulher era um mistério. Por isso que muitas pessoas dizem, é a Roma.
É Roma, porque está escrito aqui a grande Babilônia, né? Diz que a Babilônia é a Roma. Aqui está falando de Babilônia, não é o lugar onde fica a Roma. Aqui está falando das ações que a Jerusalém vai ter nesse tempo, as ações da Babilônia. Ela vai agir, ela vai praticar as obras que os babilônios praticavam, a idolatria, a prostituição, tudo que não presta, tudo que desagrada a Deus. É por isso que é chamada aqui a grande Babilônia. Quer dizer que de lá vai sair para todo mundo as ordens para se prostituírem espiritualmente e fisicamente também. Isto é abominação diante de Deus. Então, a identidade da mulher era um mistério. O anjo chama esta cidade de Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Pois será desta cidade onde o anticristo irá governar, que sairá todas as abominações, prostituições, idolatria ao antimessias, ao anticristo. Então, o mistério sobre a mulher é que a mulher é a Jerusalém dos judeus, e é de lá que irá sair a ordem para todas as nações adorarem o anticristo. Isto é abominação. No versículo 6, e vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu fiquei assombrado com grande admiração. Então João ficou assombrado. Por quê? Porque ele viu que essa mulher era Jerusalém. E ela estava embriagada do sangue dos santos. Que santos são esses? Estes santos são os judeus, que depois do 3º ano e meio do governo do anticristo, que ele se revelar como sendo, né, o próprio Satanás, ele vai querer que os judeus adorem a ele, e o remanescente não vai adorar. Eles vão para cima, eles vão perseguir, vão matar. Por isso que aqui diz, e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Então, Jerusalém sempre matou os profetas, matou os discípulos, matou os cristãos. João Batista foi morto lá. Estevão foi morto lá. Tiago foi morto lá. Jesus foi morto lá. E assim muitos outros. Então, esses santos aqui são os judeus que reconheceram Jesus nesse tempo como seu Messias. Então, será também de Jerusalém que virá a ordem para perseguirem e matarem todos os seguidores de Jesus. No Apocalipse 13, do 4 ao 8, os irmãos podem ler em casa. Todos os que não aceitarem a marca da besta em sua mão ou em sua testa serão perseguidos pelo governo do anticristo. João, quando vê a mulher embriagada com o sangue dos santos, ou melhor, com o sangue dos judeus que reconhecerem Jesus neste tempo, e serão mortos muitos, como diz, né? É Daniel 11, do 33 ao 35, e o capítulo 12 de Daniel, versículo 10. E também com o sangue das testemunhas de Jesus, que são os cristãos nesse tempo, né? E eles, quando a igreja for arrebatada, então muitos vão se converter de verdade, vão seguir a Jesus, mas eles também serão perseguidos e mortos por todo o mundo. Então, os cristãos que receberam Jesus neste tempo, e também muitos serão mortos, porque nesse tempo não vai ser fácil servir a Jesus,
como ainda aqui, pelo menos no Brasil, está sendo fácil, em outras nações já não está sendo tão fácil. Então, João, quando vê que esta mulher é a cidade de Jerusalém, ele fica admirado, com grande admiração. Fica espantado, né? Não acredito que é Jerusalém, não acredito. Então, muitas vezes ficou espantado. Então, no Apocalipse 17:7 diz o seguinte: e o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que vistes foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Então, esse versículo 8, o anjo diz que a besta que João, né, viu, ela era e não é. Ou melhor, ela era um governo mundial, mas não é mais. Por quê? Porque Jesus vai vir, vai destruir todo o sistema do maligno, vai destruir Satanás, vai prender a besta e o falso profeta no lago de fogo, jogar lá, e o próprio Satanás, a serpente, vai ser presa, né? Jesus vai dar ordem para o anjo prender com correntes no abismo. Então ele diz, pois Jesus veio, né, e destruiu todo o sistema. Então ele diz mais, e manda o anjo prender Satanás no abismo. Aqui no Apocalipse 19, do 20 ao 21 e 20, do 1 ao 4, né? Do 20, do 1 ao 4 é onde há a prisão do maligno. Mas o anjo diz mais, que a besta está para emergir do abismo e caminha para a destruição, ou melhor, no final do governo de Jesus nesta terra, o diabo será solto por pouco tempo. Ele vai sair do abismo. Jesus vai dar permissão para ele sair do abismo, ser solto. E por pouco tempo vai conquistar todos aqueles que rejeitaram Jesus no seu governo, que se rebelaram contra Jesus no governo de Jesus, não quiseram Jesus. Então Satanás vai ser solto e vai arrebanhar essas pessoas. E ele caminha para a perdição. Por quê? Porque no Apocalipse 20, do 7 ao 10, Satanás e aqueles que seguiram a ele vão ser mortos e Satanás vai ser lançado no lago de fogo. E os outros que seguiram a ele vão esperar para o juízo final. E aqueles que não têm o nome escrito antes da fundação do mundo se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, nesse tempo, aqui no final, antes da volta de Jesus, essas pessoas vão ficar admiradas com essa besta, né? Com esse governante que está governando de Jerusalém. Então, no Apocalipse 17, do 9 ao 13, fala, vou ler bem aqui, 9 ao 13. Isto é, para a mente que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentado. Então, aqui está dizendo que a mulher está assentada sobre 7 montes. Ao redor de Jerusalém tem 7 montes. Então, esta cidade é Jerusalém. Lá tem 7 montes, né? E são também 7 reis. 5 já caíram, aqui já em relação à besta. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Então, aqui vem o relato, né? E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta.
estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então, esses 10 chifres são 10 reinos, vão entregar o poder deles para o anticristo reinar com poder, com autoridade. E eles apoiando, porque eles odeiam Jerusalém, eles odeiam Jesus, eles vão depois querer destruir a Jerusalém. Então, no versículo 14 diz o seguinte: estes combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Então, eles estão se preparando para lutarem contra o Cordeiro, porque eles sabem que Jesus está vindo. Então, lá no capítulo 16, nós vimos os três espíritos imundos saindo do dragão, do anticristo e do falso profeta e indo por todos os reinos, arrebanhando os exércitos de todo mundo para se prepararem para lutar contra o Cordeiro. Então aqui a gente vê essas 10 nações entregando poder para o anticristo e para poderem combater contra o Cordeiro de Deus, mas eles serão destruídos, então, eles serão vencidos. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então, aqui, os que vierem com Jesus, estes combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos de Deus, que somos nós. Quando Jesus vem, a gente vem com ele, os salvos, a igreja. Então, nós vamos estar nessa guerra também com Jesus. Então, o anjo revela que as águas, versículo 16, versículo 15, e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, estas águas são pessoas, de todo mundo, em que de lá o anticristo, de Jerusalém o anticristo vai governar. Então, a mulher está sentada sobre o quê? Sobre povos, multidões, nações e línguas. Então, ela está governando todo este povo. Por quê? Porque o governante dela está lá, governando dela, lá de Jerusalém. Aqui o versículo 16, e os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Então aqui está dizendo que os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta. Então, essas 10 nações odiarão a Jerusalém. E o que é que eles vão fazer com ela? E a colocarão desonrada e nua, comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. Então, o que é que eles vão fazer? Então, o anjo revela que as águas que a meretriz estava assentada são povos, multidões, nações e línguas, pois o anticristo governará de lá, Agora o versículo 16. Então, aqui diz que a besta e os chifres, que são 10 nações, que entregarão para o anticristo o seu poder e autoridade, odiarão a meretriz, ou melhor, odiarão a cidade de Jerusalém e a farão devastada, destruída e desposada, será roubada e lhe comerão as carnes, ou melhor, lhe destruirão totalmente no fogo. Então, Daniel 9, do 26 ao 27, Daniel já profetizou isso. Então, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. Jesus disse em Mateus 24,
Mateus 24, 9, Mateus 24, parece que é 2, que não ia ficar pedra sobre pedra lá em Jerusalém daquele templo. Mas nós vemos lá o muro das lamentações. Então, nesse tempo aqui do anticristo, tudo vai ser destruído. Então, a profecia de Jesus se cumprirá totalmente nesse tempo. Porque Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra. E aqui a mulher será o quê? Aqui no versículo 16. Então, a mulher será o quê? A mulher será desolada e nua, comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. Então, odiarão a prostituta e a colocarão desonrada e nua. Comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. Então, eles vão destruir Jerusalém. Porque eles odeiam Jerusalém. Porque Jerusalém é a cidade de Deus, de Jesus. E eles sempre quiseram destruir Jerusalém. No ano 70 depois de Cristo, eles destruíram e espalharam o povo judeu. Só que agora só um remanescente vai ser salvo. Os outros todos já estão dominados pela besta e com a marca da besta. Aqueles que se opuseram contra, eles vão ser perseguidos. Então a mulher é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Aqui o versículo 17. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenha uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. É a mulher que viste, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reinos da terra. E essa cidade é Jerusalém. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, para que possamos estar com Jesus. Então, nos preparemos cada dia mais. Não olhemos para este mundo daqui para frente, a cada dia vai ficar mais apodrecido, porque o pecado está aumentando. E pecado é podridão. Então, meus irmãos, se fortaleçam, porque o negócio aqui não vai prestar. Jesus está vindo buscar a igreja dele. Que você esteja preparado para ir. Então, vamos orar encerrando esse estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por essa revelação da sua palavra. Muitos pensam que essa Babilônia a Babilônia é a Roma, mas não é a Roma, é Jerusalém. O Senhor não tem compromisso com os gentios, o Senhor não tem compromisso com os estrangeiros, o Senhor tem compromisso com a sua nação, com o seu povo. O Senhor castiga, o Senhor tira deles aquilo que eles precisam para ser corrigido. O Senhor levou o Judá para a Babilônia, lá para o reino de Nabucodonosor. O Senhor trouxe de volta. Novamente o Senhor tirou e espalhou por todo o mundo. O Senhor levou de volta. Agora vai ser destruído porque eles não se arrependeram. Somente o remanescente que vai se arrepender é que vai ser salvo. Os outros todos vão ser destruídos. Que o Senhor ajude cada um de nós a permanecer firme no seu reino. Perdoa os nossos pecados. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, mande esse vídeo, para outras pessoas, a live, que você dê o seu bonzinho aí e vá no YouTube também, se inscreva lá, compartilhe, e ajude assim a palavra de Deus ser alcançada a mais gente. Até terça-feira.